manejo para altas produtividades de grãos tem como principais pilares associados ao seu estabelecimento e à sua condução ao longo do ciclo de produção, sementes de alta qualidade associado a boas práticas de plantio. Precisamos entender que a demanda da semente no estabelecimento das plantas é necessário ter ambientes adequados. Então, uma semente com alta qualidade e um ambiente adequado. E esse ambiente adequado, a gente precisa lembrar que é plantabilidade, momento ideal de plantio em termos, buscando sempre uma umidade adequada em termos de solo e temperatura. Os dois fatores cruciais para que ocorra a germinação, emergência e, consequentemente, o estabelecimento de plantas. E isso está muito ligado ao ambiente de produção. É um solo que vem sendo conduzido em plantio direto nos últimos anos, com agricultura de precisão, como a gente observa, uma excelente qualidade, como é as áreas aqui da Tavão Sementes, aonde estão sendo produzidas sementes com altíssima qualidade, ou são áreas de abertura, ou são áreas que têm alguma limitação. Isso que o agricultor precisa considerar, porque isso influencia no momento adequado de plantio. Então, dentro do horizonte de boas práticas de plantio, a gente trouxe aqui algumas limitações muito comuns no estabelecimento de plantas. A gente tem, por exemplo, aqui, excesso de profundidade de plantio, aonde limita o sistema radicular e promove o engrossamento da região entre o hipocótilo, entre o cotilédone, e a base do sistema radicular. Então, o que a gente pode visualizar muito nessa imagem, limitou o sistema radicular, engrossou e alongou. Isso deixou a planta debilitada na emergência, e isso é muito prejudicial. Não só distribuir plantas uniformemente ao longo da linha, horizontalmente, mas também cuidar a questão da distribuição vertical das sementes. No momento que eu tenho oscilação, eu estou expondo as sementes a ambientes diversos na emergência. Eu variei profundidade, eu estou variando a camada que a semente precisa romper na emergência e estou expondo ela a umidade e temperatura diferente, ou seja, estou criando variabilidade, estou impondo sobre aquele lote de sementes condições diferentes na emergência, e isso a gente precisa evitar porque é muito importante. Então, todo esse quesito mostrando uma qualidade de corte de palha. Palha é fundamental no manejo de sistema de produção, mas eu preciso ter condições do meu sistema de corte da minha semeadora, cortar essa palha uniformemente e depositar as sementes no solo sem oscilação de profundidade, e sem semente sobre a palha e sem semente ensacada na palha. E isso é importante, é um dos grandes limitantes do estabelecimento. E a gente precisa aprender mais a manejar a palha. Isso vai da realidade de cada propriedade, o tempo de dessecação, o tipo do material que foi utilizado para a cobertura e também o tipo de solo e o manejo de plantio. Isso é importante. Então, observados esses fatos, outras limitações devido à alta temperatura, essas plântulas estão retornando e se dobrando porque devido a uma condição de temperatura alta. Então, a germinação e a emergência ocorre numa faixa de 20 a 30 graus. Abaixo disso ou acima disso eu terei limitações. Aqui nós temos limitações impostas pelo excesso de temperatura. Aqui nós temos uma condição de compactação, limitando a expressão do desenvolvimento do sistema radicular. Aqui um excesso de profundidade causado por uma chuva pesada após a colheita, a semeadura, causando o assoreamento. E a gente pode ver aqui pela imagem. Então tudo isso retira potencial produtivo da planta originada de uma semente de alta qualidade. Eu costumo dizer, a gente investe em qualidade de semente e ela é importantíssima dentro do cenário produtivo para mim buscar plantas de alto potencial produtivo, não para mim limitar essas plantas no estabelecimento. Senão estarei jogando fora esse investimento tão importante que é semente de qualidade mais tratamento preciso, que é o que a gente ganha com um tratamento industrial de sementes. Então esses pontos a gente precisa sempre balizar. Outras limitações que a gente pode observar estão associadas, por exemplo, a um tratamento na fazenda com uma variabilidade na deposição do ingrediente ativo ou mesmo na combinação de vários produtos, levando a limitações como restrição de desenvolvimento de raiz e engrossamento de hipocótilo. Isso está muito ligado a excesso de cauda,
a má distribuição dos ativos dentro da massa de sementes. A gente precisa lembrar sempre que uma semente é uma planta que é uma unidade de produção. Então, no tratamento, optando pelo tratamento na fazenda, que não é o mais adequado, nós precisamos ter a certeza da distribuição correta dos ativos. Porque se eu tiver ativo em excesso na semente, ou uma mistura demasiada, ou um excesso de cauda, eu vou ter fito no desenvolvimento, que é típico dessas duas imagens que a gente pode estar vendo aqui. E se a gente tiver falta, a planta está desprotegida no campo. Então a gente precisa ter esses cuidados em termos de tratamento de sementes. Por isso que a gente recomenda muito fortemente o tratamento industrial de sementes, onde eu tenho um controle maior em termos de deposição de ativos e de acompanhamento também dessa semente no pós-tratamento, em termos de qualidade fisiológica. Então esse é o principal ponto. Outras limitações que a gente pode observar, e é importante o produtor estar ciente da temperatura no momento do plantio. Aqui a gente tem 60 graus, a semente exposta a 60 graus de temperatura no solo, sendo que o ideal é de 20 a 30. Essa semente, por mais que ela tenha vigor, ela não vai suportar. O excesso de temperatura é problema e a baixa temperatura também é problema. Que pode levar ao quê? Ao tombamento de plantas, como a gente pode estar vendo aqui, ó, ao que a gente chama de dumping off. Ela germina, procede à emergência e quando ela chega na superfície ela encontra uma temperatura muito alta que leva ao tombamento. Situação como essa e essa aqui que a gente já viu, ela está migrando a um tombamento fisiológico. Então essas são as principais limitações. De novo frisamos, semente de qualidade, uma excelente plantabilidade e um excelente ambiente de plantio. Isso tudo compõe as boas práticas de plantio. E, sem sombra de dúvida, isso influencia muito na produtividade. E muitas vezes não custa nada, basta ter capricho e atenção aos fatores de produção. Fica a dica. O tratamento industrial de sementes, como a gente pode observar aqui o trabalho que a Taboão Sementes vem fazendo com o tratamento industrial, ele é fundamental para entregar uma semente com um controle a mais de qualidade associado a esse processo e também uma garantia de uma distribuição uniforme de ativo em todas as sementes. Esse é o ponto principal que a gente precisa considerar. Eu preciso ter uma distribuição precisa de ativo e um acompanhamento da qualidade pós-tratamento. Então fica a dica aí, quando possível, amigo agricultor, priorize o tratamento industrial de sementes.